Bem-vindos a mais um episódio deste podcast Regresso a Casa. Um podcast que fala da importância do lar nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Neste episódio queria trazer-vos falar aqui de duas palavras que me são muito caras: amor e atenção. Como sabem, as palavras trazem intenções, emoções, ação. E agora vamos tentar descobrir qual é a relação entre estas duas palavras. Amor, que toda a gente conhece e tem uma força brutal, e atenção, que muitas das vezes é uma palavra que anda de meias, sem fazer som, sem fazer estardalhaço. Mas vamos pelo caminho descobrir que afinal não estão assim tão distantes. O amor, esse sentimento tão grande, é verdade que tem que estar presente no nosso lar. E às vezes as coisas enormes nós conseguimos detectar. Ou sentimos que ele está presente ou não sentimos que ele está presente. Mas o que eu mais gosto é de perceber quando outro tipo de dinâmicas que vêm, lá está, de pantufas e que andam sempre ali na nossa vida e que muitas vezes nós não chamamos para a nossa vida, mas que também são muito importantes. Atenção é de uma elegância a toda a prova. Quando nós damos atenção a alguém, essa pessoa sente-se bem. Quando nós recebemos a atenção de alguém, nós sentimos-nos bem. A elegância da palavra atenção faz o recall daquilo que nós, naquele provérbio africano, que é eu vejo-te. É impossível nós apelarmos para esse provérbio eu vejo-te sem uma dose de atenção. Aliás, a atenção vive no presente. E isso é importante para nós vermos da sua importância e desejarmos a sua presença. Quem vive no passado não pode estar atento a outra pessoa que está agora à minha frente e que precisa da minha direção de atenção. Quem vive no futuro, aquela ansiedade do que ainda não chegou, também não pode estar a prestar atenção no presente. É no presente que a atenção se joga. A atenção também faz-nos lembrar de uma certa agenda. Eu gosto muito das pessoas que me têm na sua agenda. E como é que eu percebo isso? É que as pessoas, estando distantes, não estando a conviver comigo, têm atitudes, palavras, um telefonema, sem pedir nada, sem ser o dia dos meus anos. E aí eu percebo que pertenço à agenda dessa pessoa. E não estando juntos, não estando a comemorar nada, eu vejo que essa pessoa me está a prestar atenção. Porque nós, em sentimentos, em pensamentos, conseguimos provar a existência dessa atenção. As palavras são condutoras de emoções, de força. E assim que eu uso palavras boas, direcionadas em relação a outra pessoa, estou-lhe a dedicar atenção. O que eu queria aqui trazer é que quando um casal vive junto e ainda não tem filhos, está na altura de treinar essa atenção. E a atenção é também ser atencioso. Essas pequenas dedicatórias do dia a dia fazem muito
para o treino para quando os filhos chegarem. Quando um filho nasce, a atenção que lhe dedicamos, seja pouco tempo por dia, mas vem de certeza impregnada com qualidade. Porque a atenção que eu dedico a um filho tem de certeza a qualidade da presença, de no presente eu estar a brincar com aquela criança, de no presente eu estar-lhe a fazer uma pergunta e sinceramente à espera da sua resposta. A atenção significa que quando uma criança nos faz uma pergunta, nós seguimos com a resposta correta. Que a criança, quando diz uma frase, nós complementamos com o que achamos dessa frase. E aí a criança percebe que nós estamos ligados. Naquele momento, estamos a dar-lhe toda a nossa atenção. E isso é tão importante porque ela em 24 horas, vamos tirar a altura em que dorme, mas ela durante o seu período de vida, lá fora, todas as suas atividades, vai ter muita gente, vai ter o frenesim da sua vida, mas vai ter muita gente, e esperemos, gente que dê atenção de qualidade, mas mesmo assim, mesmo que ela chegue a casa de barriga cheia, colecionadora de todas essas atenções, a que ela mais vai gostar de ter é em casa dos irmãos e em casa dos pais. Muitas vezes os irmãos mais velhos tendem a dispersar, a desviarem-se das conversas dos mais novos. Porquê? Porque acham que já são muito crescidos. Esta conversa já não me interessa. E aí nós temos que ser autênticos tradutores. Porque uma criança de 4 anos tem um mundo à sua escala. E quando temos um irmão muito mais velho, vive outras coisas que, não sendo as mesmas, podem ser compatíveis. Porque quando falamos em sonhos, são sonhos aos 4 anos, são sonhos aos 12 anos. Porque quando falamos de problemas, não são os mesmos, mas o significado de um problema para 4 anos tem o mesmo significado de um problema para 12, para 20, para os nossos problemas. Um problema é algo que nos afeta, que nós queremos resolver, que nós queremos pensar, queremos ajuda a pensar. Isto tudo requer atenção. Esta atenção que eu vos estou, esta palavra tão forte que eu vos estou a trazer, para mim, atenção é igual a amor. São a mesma coisa. E quando nós nos distraímos da vida, quer dizer que não lhe estamos a prestar atenção. E quando nós chutamos para canto uma frase que nos incomoda, trazida pelos nossos filhos, estamos a não dar atenção. Estamos a não dar amor. E agora vamos pensar noutra coisa. Imaginem que os pais, um tem mais jeito do que o outro. Chegam a casa, a criança quer atenção, vem com um problema, vem com uma questão, vem com algo por resolver. Vai à mãe ou ao pai, fazes a conversa, às vezes ao de leve, não é frontal. Se fosse tudo conversas frontais, nós detectávamos logo que era importante para a criança e se calhar estávamos ali em socorro a continuar com a conversa, mas muitas das vezes eles não querem dizer tudo. Andam ali às voltas. Agora imaginem um dos pais, ou por estar a fazer o jantar, ou por estar a dar a banho aos mais novos, ou por qualquer coisa.
mas uma vez atrás de outra vez, não dá aquela atenção no momento em que a criança quer. E depois vai ao outro pai e consegue a atenção. Isto parece uma coisa de suma de importância. Mas o que a criança está a avaliar é que, aos olhos deste nosso filho, há um pai que o ama mais do que o outro. E isto é o que tenta-se que não aconteça. Porque quando nós colocamos o amor como esse grande chapéu, aparecemos logo em nosso próprio socorro a dizer: claro que amo os meus filhos. Estou sempre a pensar neles. Mas depois está aqui a mão do amor, uma das mãos do amor, que é esta atenção dedicada. E o convite é para que os pais que não têm tanto jeito, que se esforcem para os tais 10, 15, 20 minutos no máximo de uma atenção dedicada, porque o que estamos a enviar para os nossos filhos é uma tradução dessa palavra como amor. Mas o mais importante aqui também é que eles percebam que a merecem. Essa atenção é algo que eles merecem de quando em vez. E ao perceberem que merecem, e ao dentro de nossa casa nós ensinarmos que eles merecem atenção, vão também lá para fora exigir alguma atenção de vez em quando. Claro que depois vão ser adultos que vão saber dar atenção às pessoas que estão à sua volta, nas suas relações amorosas e depois, claro, a fechar-se o ciclo também para os seus filhos. Às vezes detecta-se em muitas pessoas, e aposto que já aconteceu convosco, que é quando estamos a falar de um assunto, acabamos de falar de um assunto e alguém, adultos, estamos a falar entre adultos até, e alguém o que faz, em vez de seguir com o assunto que nós acabámos de falar, puxa outro assunto completamente diferente. Não é preciso explicar muito. Aliás, se passarmos para uma retórica de explicar que aquilo não é aceitável, a outra pessoa até vai dizer: estás a ver coisas onde elas não existem. Mas na verdade nós sentimos que não estão a dar-nos aquela atenção. E isso treina-se. Porque hoje em dia o que mais existe à nossa volta e no dia a dia que temos são distrações, são solicitações desta vida frenética que nos roubam a capacidade de estarmos atentos às pequenas coisas. Uma criança não precisa de muito. Uma criança, o que precisa é que se entenda o momento que ela está a pedir, a atenção em relação a esse momento, e o que ela vai fazer é usar isso, a atenção que recebe, como um momento de amor. E estas são as ligações fortes. Por isso, queria deixar-vos aqui que a atenção que dedicamos aos outros é um sinal de amor, um sinal que fica e que nos é devolvido sempre que nós próprios também precisamos da sua atenção. Para mim, deixo este desafio. Atenção é igual a amor. Sabemos que amor sentimos. Uma das mãos para a sua entrega é a atenção dedicada nos momentos que cada um de nós precisa que os outros nos entreguem. Até à próxima!